Excelente notícia no São Paulo, o tricolor fechou o último espaço livre em sua camisa e garantiu também um acordo para a criação de um banco digital especial para São Paulinos. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes desse acordo e fala também sobre o Wesley, atacante do Corinthians que interessa ao time de Cristiano Ronaldo. Já o Palmeiras está eliminado também da Libertadores da América, não conseguiu bater 2 dos 4 objetivos para a temporada. Te explico como é que ficam as finanças do Verdão. Falo também sobre a classificação heróica do Botafogo, embora com muita dificuldade no fim da partida. Gonzalo Plata está mais perto do Flamengo, assim como o Alcaraz. Rubro-negro promete usar os últimos dias da janela para contratações pesadas. E Vitinho pode voltar para o futebol brasileiro. O ex-atacante de Botafogo e Flamengo está de saída na Arábia Saudita. Tudo sobre o confronto entre Cruzeiro e Boca Juniors na noite dessa quinta-feira. As últimas do mercado, bastidores, finanças e o Fortaleza nas quartas de final da Sul-Americana. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá R$5 para você fazer sua primeira aposta. Quero mostrar na tela os 4 principais jogos dessa quinta-feira. Tem muita decisão, começando por São Paulo e Nacional do Uruguai. O tricolor precisa vencer para passar para a próxima fase. Vou de Vitória São Paulina. Na Série B tem Sport Curitiba. Vou de vitória do Leão. Voltando para a Libertadores da América, Bolívar e Flamengo. O Fla leva vantagem de ter vencido por 2-0. Acho que dá Bolívar no tempo normal, resta saber por qual diferença de gols. Para completar o grande clássico sul-americano da noite, Cruzeiro e Boca Juniors, jogo no Mineirão da Sul-Americana, na Bombonera, na partida de ida, o Boca venceu por 1-0. Acho que o Cruzeiro passa. E você? Gosta de futebol? Vem dar seus pitacos e aproveitar essa ótima promoção da Aposta Ganha. O link está no comentário fixo. Você clica, faz seu cadastro na Aposta Ganha e automaticamente aparecem R$5 para você fazer a sua primeira aposta. Não vai perder essa chance. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. Quero contar que o Fortaleza segue vivo na Sul-Americana e será o adversário do Corinthians nas quartas de final. Na noite dessa quarta-feira, com o Castelão lotado, Fortaleza virou e venceu o Rosário Central por 3-1. Início do segundo tempo, o Fortaleza toma 1-0, mas com uma grande atuação do time na reta final da partida, a virada por 3-1 foi consumada e o Fortaleza segue vivo na competição sul-americana. Já o Santos só empatou em 1-1 com o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. O gol do Guarani de empate acontece aos 87. Muitas críticas de torcedores do Santos, especialmente nas redes sociais, e o técnico Fábio Carille pediu desculpas ao torcedor, afirmando que o Santos foi irreconhecível. Quero falar também sobre Jean Menezes, o novo atacante do Vasco, chileno de 31 anos de idade, é esperado nessa sexta-feira no Rio de Janeiro para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. O Vasco vai desembolsar US$ 1,5 milhão para comprá-lo do futebol mexicano. Seguindo com o giro de notícias, Peñarol voltou a se classificar para a fase de quartas de final da Libertadores pela primeira vez em 13 anos. Perdeu por 1-0 para o Strongest na Bolívia, mas havia vencido por 4-0 e garantiu a classificação. A última vez que o Peñarol chegou pelo menos até as quartas foi em 2011, quando acabou vice-campeão, perdendo para o Santos na decisão. Ainda sobre Libertadores da América, o River Plate venceu o Talleres por 2-1, garantiu a vaga na próxima fase, e Marcelo Gallardo, técnico do River, afirmou que não tem a intenção de contratar James Rodrigues. Essa especulação dos últimos dias da imprensa argentina não confere. Por último, mas não menos importante, só contar que Alex Arce, que foi cotado em vários clubes brasileiros, marcou mais um gol nessa quarta-feira na derrota do time dele, a LDU pro Lanús. Ele marcou gols nos últimos 5 jogos consecutivos. O paraguaio tem 6 gols e 1 assistência nos últimos 5 jogos, a fase é bem legal. Só citar uma coisa internacional que é interessante, o jornal A Bola de Portugal crava que João Cancelo, lateral direito de 30 anos do Manchester City, será novo reforço do Al Hilal por 40 milhões de euros. Cancelo, que desde 2017 só joga em time grande, Inter de Milão,
Juventus, Manchester City, Bayern de Munique e Barcelona agora a caminho da Arábia Saudita para jogar na equipe de Jorge Jesus. Bora falar agora sobre o Cruzeiro. Quinta-feira de última dança para Fernando Seabra? Essa é a pergunta que tem sido feita por quase todos os cruzeirenses. O Cruzeiro vem de 4 jogos sem vitória, 2 empates e 2 derrotas. Se for eliminado para o Boca, a pressão em cima do treinador será enorme. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa importante do departamento de futebol do Cruzeiro e ela assegurou que, independentemente do resultado, o Seabra não cai. Tô para te dizer que eu quero aguardar as consequências desse jogo, até porque o dono da SAF do Cruzeiro, o Pedrinho BH, é dos caras mais irracionais no momento de crise, no momento de derrota e quase sempre sobra pro treinador. De qualquer forma, acho que o Cruzeiro tem boas chances de vencer o Boca Juniors e passar para as quartas de final, resultado que é super importante, afinal de contas, pelo menos na teoria, o Boca é o grande adversário do Cruzeiro até uma eventual final da Sul-Americana, Raposa que caiu para o 4º lugar para o 7º lugar no Campeonato Brasileiro, com 37 pontos conquistados, tem na Sul-Americana a sua grande chance de título na atual temporada. Só uma última observação a respeito do Cruzeiro: desde que o Pedrinho BH assumiu a SAF do clube, o único que tem um status importante no departamento de futebol que não foi trocado foi justamente o Fernando Seabra, que era o técnico da antiga gestão. Hora de falar sobre o Botafogo, que passou sufoco, mas eliminou o Palmeiras e ainda tirou sarro nas redes sociais. Empate em 2-2 num jogo dos mais malucos e interessantes da temporada. O primeiro tempo termina com 0-0, com chances para os dois lados. No segundo tempo, Igor Jesus e Savarino fazem 2-0 pro Botafogo. Aí até o torcedor do Palmeiras mais otimista percebeu que a vaca estava indo pro brejo. Até que aos 41 minutos do segundo tempo, o Flaco Lopes descontou de cabeça. Aos 44, o Rony empatou. E aí certamente torcedores do Palmeiras e do Botafogo lembraram daquela virada por 4-3 que o Palmeiras conseguiu no Nilton Santos contra o Botafogo na temporada passada. Na oportunidade, o Botafogo vencia por 3-1, o Tiquinho perdeu pênalti na reta final da partida, o Palmeiras virou para 4-3. Gustavo Gomes, na noite dessa quarta-feira, até chegou a virar o placar para 3-2, o que levaria a decisão para pênaltis. O gol do Gomes foi marcado aos 50, mas anulado pelo árbitro de vídeo. Com correção, a bola bate na mão do Gustavo Gomes. E aí, aos 54 minutos, no último lance da partida, o Gabriel Menino cobra uma falta com muita categoria, ela explode no travessão e vai embora. O 2-2 confirmado coloca o Botafogo nas quartas de final da Libertadores da América. O Botafogo aguarda o vencedor do confronto entre São Paulo e Nacional para saber quem enfrenta. Depois da partida, o Tiquinho Soares falou o seguinte, abre aspas: o sentimento é de dever cumprido contra uma equipe viciada nessa competição. Já nas redes sociais, o Botafogo tirou sarro do Palmeiras. Há uma rivalidade bastante grande entre os clubes e também entre os presidentes, Leila Pereira e John Textor, que é dono da SAF do Botafogo. Se você acessar o Instagram, o Twitter do Botafogo, qualquer uma das redes sociais, você vai se deparar com aquele porquinho do Looney Tunes. E a frase que se segue a esse porquinho é: isso é tudo, pessoal. Depois tem uma imagem do Botafogo classificado, Fogão que já garantiu 8 milhões de dólares da Conmebol em prêmios nessa participação na Libertadores da América. Estamos falando de 44 milhões de reais. Bora falar sobre o outro lado do jogo. O Palmeiras eliminado da segunda competição consecutiva num período de apenas 15 dias. Havia caído 2 semanas atrás para o Flamengo na Copa do Brasil, agora eliminado pelo Botafogo na Libertadores da América. Em ambos os casos, as eliminações se deram no Allianz Parque e o time saiu aplaudido pelo torcedor. Tudo porque ficou bem perto de eliminar, ou pelo menos de levar a decisão para pênaltis contra o Flamengo e também contra o Botafogo. Mas já dá para dizer que o ano do Palmeiras fica bem abaixo daquilo que se imaginava. Todos os times de futebol no Brasil fazem uma projeção orçamentária e estipulam até que fase precisam chegar para que cumpram as metas financeiras. O Palmeiras disputou 3 competições e em 2 delas ficou abaixo. E olha que o Palmeiras costuma ser bem cauteloso na hora de estipular os seus planejamentos. Por exemplo, no Campeonato Paulista o objetivo era chegar à semifinal. O Palmeiras não só foi além, como acabou campeão, ficou 5 milhões acima da expectativa de faturamento. Mas na Copa do Brasil e na Libertadores a estimativa era de chegar pelo menos até as quartas de final e o Palmeiras cai em ambas nas oitavas.
prejuízo de 4 milhões e meio de reais na Copa do Brasil, prejuízo de 9 milhões e 300 mil reais na Libertadores. Se a gente somar os dois, são 13 milhões e 800 mil de prejuízo, descontando os 5 milhões que vieram a mais do Campeonato Paulista, dá para dizer que o Palmeiras fica no vermelho em 8 milhões de reais. Mas muito pior do que o prejuízo é a sensação de que no ano em que o Palmeiras mais gastou com reforços foram 194 milhões. Com 8 aquisições de atletas, o Verdão cai de forma precoce. Só para lembrar, 2020 e 2021, sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras foi campeão da Libertadores. E em 22 e 23, semifinais, nunca havia caído na primeira fase de mata-mata da competição sul-americana. Agora, o foco volta-se para o Campeonato Brasileiro, onde o Palmeiras é o quarto colocado, 5 pontos atrás do Botafogo. Você considera o Verdão favorito? Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo, que avançou em 2 contratações importantes. Depois de fechar com o Michael, que já desembarcou no Brasil e falou como jogador do Fla, rubro-negro tem negociações avançadas com Gonzalo Plata, atacante equatoriano de 23 anos de idade, e com Carlos Alcaraz, meio atacante argentino do Southampton. Quero começar falando sobre o Plata. O Al Sadd topa fazer negócio com o Flamengo, algo que não existia quando o interessado era o Corinthians. Timão chegou a oferecer 8 milhões de dólares e o Al Sadd disse que só aceitaria o pagamento de 12 milhões de dólares à vista, tudo porque desconfia-se lá no Catar da capacidade do Corinthians em pagar essas parcelas em dia. Com o Flamengo a situação é diferente, o Plata já aceitou a oferta rubro-negra, os times acertam os últimos detalhes para que ele possa ser anunciado em breve. Importante lembrar que o Plata está fora desse início de temporada do Al Sadd. O novo técnico do clube, o espanhol Félix Sánchez, era quem dirigia a seleção equatoriana e foi ele quem decidiu por Arboleda e Gonzalo Plata fora da Copa América depois de uma noitada da dupla lá nos Estados Unidos antes de um amistoso contra a seleção italiana. Então, com o Plata fora dos planos do novo treinador do Al Sadd, o caminho fica livre para que o Flamengo feche essa contratação. Jogador bem interessante, que especialmente no Sporting foi muito bem. Sobre o Alcaraz, o Flamengo negocia com o Southampton há bastante tempo. O time inglês, inclusive, já contratou um substituto para o atleta. A proposta de 18 milhões de euros que havia aceita, depois o Southampton mudou as condições, passou a exigir a inclusão do Vitor Hugo ou o pagamento de 25 milhões de euros. No final das contas, Flamengo e Southampton estão se acertando para o pagamento de 18 milhões de euros, mais um empréstimo com opção de compra do Vitor Hugo, que está super animado com a chance de jogar na Inglaterra. Esse anúncio também deve acontecer a qualquer momento. Por último, mas não menos importante, só registrar o que disse o Michael em sua chegada ao Brasil. Estou muito feliz, mas cansado. Retornando, espero fazer o meu melhor, que possamos construir uma linda história, fecha aspas. Bora falar agora sobre o Corinthians, que segue em busca de interessados por Wesley, o atacante que perdeu bastante espaço desde a chegada de Ramon Dias. E a notícia que vem do exterior dá conta de que o Al Nassr, a equipe de Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca, entre outros, tem a intenção de comprar o Wesley por 18 milhões de dólares ou 98 milhões de reais, bastante abaixo dos 30 milhões de euros que o Augusto Melo sonhava para negociar seu atacante, mas entre pegar 18 milhões de dólares ou nada, acho que o Corinthians precisa pensar na possibilidade de fazer esse negócio. Importante contar que o Wesley iria para a Arábia Saudita para 2 vagas que foram recentemente criadas. Há um limite de estrangeiros por equipe na Arábia Saudita de 8 jogadores, mas para atletas até 21 anos, você pode ter mais 2 estrangeiros. Como o Wesley tem 19 anos, ele não ocuparia a vaga de estrangeiro nessa principal categoria de 8 jogadores. Isso torna ele mais valioso por lá. Ainda não há oferta oficial, mas a proposta deve chegar nessa semana. E a tendência é que o Corinthians peça um pouco mais para que o negócio saia por algo na casa dos 20 milhões de dólares. Só para completar, o Timão tem 70% dos direitos econômicos do Wesley, contrato até 2027. Quero falar também sobre José Martínez, o volante venezuelano de 30 anos de idade, que já está no Brasil, inclusive assistiu a partida de derrota contra o Red Bull Bragantino, mas classificação nos pênaltis. O Martínez ainda não foi anunciado por conta de uma divergência financeira. O Corinthians alega que esse problema envolve o Philadelphia Union e o jogador, mas estou para te dizer que, para mim, essa diferença está entre o que o Corinthians paga e o que o Philadelphia Union recebe. Ouvi de uma pessoa que trabalha nos Estados Unidos que o Philadelphia Union não costuma atrasar absolutamente nada. Tá meio esquisita essa história. Bora falar agora sobre o São Paulo,
que fechou um patrocínio, o último que faltava na sua camisa. E esse patrocínio vai além do espaço publicitário. O Tricolor acertou nessa semana com um banco digital, o patrocínio para Manga e também a criação de um banco digital para torcedores são paulinos. Você vai lembrar que o Tricolor tinha o SPFC Bank como um dos seus grandes projetos, com capacidade de faturamento enorme, mas o parceiro do São Paulo na oportunidade não se mostrou capaz de oferecer um banco confiável, mais do que isso, um banco que capacitasse, que recebesse e contasse com milhares de torcedores são paulinos. Até por isso, em abril desse ano, esse projeto acabou sendo descontinuado, encerrado. E desde então, o São Paulo buscava um parceiro. O parceiro foi fechado nessa semana. A pessoa do São Paulo que confirmou o acordo não quis dizer o nome do novo parceiro, mas assegurou que a partir de janeiro, esse banco digital do São Paulo rodará para todos os tipos de torcedores. Vale a lembrança de que o último, o SPFC Bank, só ficou disponível para sócios torcedores. Isso porque nunca existiu a capacidade tecnológica para que mais pessoas chegassem. A partir de janeiro, o lançamento oficial do novo Banco Digital do São Paulo. A camisa com espaço na manga utilizado pelo Banco Digital deve passar a ser feito de forma mais precoce. Nos próximos dias o São Paulo deve anunciar essa parceria. Mais dinheiro para o São Paulo com o seu uniforme tricolor, que já tem 98 milhões de reais anuais com seus patrocínios na camisa, vai superar com folga esses 100 milhões de reais e também tem agora um banco digital para lançar. O São Paulo tem convicção de que com as movimentações de torcedores, aquisição de cartão de crédito e de débito, São Paulo pode ter uma enorme fonte de receita. A saideira sobre o Tricolor, na noite dessa quarta-feira, enquanto os jogos estavam rolando, conversei durante a live do canal do Nicola com uma pessoa muito próxima ao presidente Júlio Casares. E perguntei quem será o lateral esquerdo do São Paulo novo. A pessoa respondeu que o Mário Rui é o grande favorito, não dá para cravar a contratação, mas existe enorme otimismo no acerto do português que joga no futebol italiano, mais especificamente no Napoli. Bora fechar o vídeo para falar sobre Vitinho. Vocês lembram dele, né? Atacante de 30 anos de idade, que surge no Botafogo, passa pelo Internacional, também pelo Flamengo. Jogador que pertence ao Al-Ettifaq e não fica para o restante da temporada. Steven Gerrard, técnico do Al-Ettifaq, já anunciou que não conta com o Vitinho. O Al-Ettifaq cogita inclusive uma rescisão de contrato de forma amigável com o atacante de 30 anos de idade, o que permitiria que ele voltasse para o futebol brasileiro sem custos. Na temporada atual, na última temporada, né, foram 8 jogos e 1 gol. Ele acabou emprestado para o Al-Shabaab, no Al-Shabaab não foi tão bem, enfim, não conseguiu jogar muito na temporada passada. Ainda tem contrato no Al-Ettifaq, mas esse vínculo será rescindido. Queria saber se ele não interessaria para o seu time do coração. Há vários clubes brasileiros buscando atacantes de lado de campo, como Corinthians e São Paulo. Tá desde 2022 na Arábia Saudita. A última grande temporada dele foi a de 2021, com a camisa do Flamengo, quando disputou 63 jogos, 14 gols e 15 assistências. Estou conversando com o empresário dele na manhã dessa quinta-feira, e aí perguntei se ele pode vir ao Brasil. O empresário está dizendo que ainda há muita coisa para ser decidida, debatida e discutida com o próprio Al-Ettifaq. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Prometo ficar de olho nessa história para contar para vocês. Beleza? Abraço, tchau!